Oi, gente, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Só um minuto que eu vou chamar meus amigos aqui para me verem, né? Eu gosto de mostrar para vocês o meu dia a dia, então eu me compartilho. Aí, gente, deixa eu abrir essa janela para vocês verem o que tá acontecendo aqui hoje. Chuva, desde ontem à noite. Tá chovendo aqui, só tô mais aqui no hoje. Ó, molhado de chuva. Tá chovendo, graças a Deus tá chovendo, gente. Uma chuvinha mansinha. Ó, escuta o barulho. Não escutem só, suntem só o barulho da chuva. Olha lá o céu como tá tampadinho. Deixa eu mostrar lá fora pra vocês verem como tá chovendo aqui, ó. Graças a Deus, louvado seja Deus, nosso Senhor, por essa chuvinha, né, gente? Nesse dia de hoje. Ó. Ó. Olha pra vocês. Olha pra vocês verem. Olha. Chovendo, chovendo. Olha que delícia. Tá chovendo, gente. Olha que delícia. Olha o chão molhado. Chuva. Olha o céu. Tá chovendo. Fala bom dia pra esse. Fala bom dia pra esse, Safira. Bom dia pra esse, Safira. Gente, vamos pôr água aqui pra fazer café, né? Quem tá bravo, hein? Graças a Deus. Pai, os florzinhos desse café vai agradecer, né? E veio uma chuva abençoada. Eu ainda tava na casa da minha filha. Então, nossa, nós pensando, nossa, mãe, pensou se vir uma chuva de pedra? Eu falei, não, minha filha, Deus vai ter misericórdia dessas lavouras de café, né? E o produtor vive de café. Aqui na região, o café é o que move, né? E ó, Deus manda chuva, Deus manda tudo na hora certa, né? Deus manda tudo na hora certa. Deus sabe de tudo, né? Gente, Deus sabe de tudo, 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 tudo. Nós não sabemos nada desse mundão, né, gente? Nada. A gente não sabe nada desses mundão. Vou fazer um cafezinho aqui pra nós. Então, um cafezinho cedo, né, gente? Desperta do sono, né? Deus sabe o que faz. Vamos fazer aqui um café. Ele sabe o que tira, ele sabe o que põe. Gente, hoje amanheceu essa chuva. Bom dia, gente. Se eu mesmo pedi pra você não voltar, por quê? E essa saudade queimando feito brasa no meu cu. Buenos dias, Lady da Shopee.
Bom dia, Shopee! Ai, o povo gosta da Shopee, né? É o povo que gosta da Shopee. Shopee! Shopee! A Ju vai ter que tomar café sem açúcar. Aí, ó, tá diminuindo meu açúcar mesmo, hein? Não achei açúcar hoje. Hoje eu vou ter que beber café sem açúcar. Amargo. Não é ruim, né, gente? É bom, né? O açúcar faz mal, né? Ai, 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 beber café sem açúcar. Meu pai amado. Meu papai do céu. Café sem açúcar. Vou dedicar quem não gosta de açúcar, né? Hoje não vou nem pôr um pouquinho de açúcar no meu café hoje. Sem açúcar total. O açúcar acabou. É bom, né? Sabe que eu dei uma parada boa no açúcar esses dias? Deu uma parada boa no açúcar. No açúcar. Dei uma parada boa no meu açúcar. Café sem açúcar. Nada de açúcar. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos escovar os dentes. Eu não escovei os dentes, não. Vim fazer o café com água ferver. Agora eu vou escovar os dentes. Vamos comigo pro banheiro escovar os dentes. Já chego no banheiro, já é juntar roupa de cesto. Um lugar pra pôr vocês aqui. Vou escovar esses dentes. Vou escovar esses dentes, Silene. Gente, tá um frio, mas não frio aqui. Tá um friozinho. Hoje nós vamos falar um tema. Hoje eu já comecei com as minhas postagens aí meio braba, né, gente? Umas postagens meio de parte burocrática de advocacia, né? Enxugar o rosto. Gente, a minha vida, depois que eu fiquei doente, que eu decidi me divorciar do primeiro marido, gente do céu, não foi nada fácil pra mim, não. Foi tudo complicado. O ex-marido não queria dar o divórcio, de jeito nenhum. A gente se desentendia, eu já tinha desgastado totalmente do relacionamento. Eu estava totalmente desgastado do relacionamento, né? Eu não queria mesmo, eu não conseguia
Não conseguia mesmo, dentro de mim não conseguia, mas, gente, esse divórcio foi difícil. Ele tentou engavetar ele várias vezes, né? Não queria dar esse divórcio de forma nenhuma, né? Acho que pelos filhos, pela responsabilidade, foi difícil. Depois do divórcio, eu ter conseguido o divórcio, aí veio aquele negócio da minha doença, eu já estava depressiva, já estava doente, eu estava muito doente, né? Mas eu não conseguia melhorar, né? É muito complicado. Depois, eu não sei o que aconteceu. Quem sou eu para responder, né? Quem sou eu para falar o que passa na mente da pessoa, né? Você não sabe o que passa na mente da pessoa, né? Mas olha, gente, é complicado relacionamento, pelo amor de Deus. Aí depois de eu conseguir o divórcio, tudo, ixi, aí já foi mesmo para ser tenso. Ele tentou fazer o advogado deixar várias vezes engavetado, né? O advogado deixou tanto que pôde, depois o advogado não pôde deixar mais, e aconteceu o divórcio. Aí depois do divórcio, né, tudo, ainda convivi com ele em camas separadas por um período. Foi muito difícil. Nossa, que relacionamento difícil. Convivi com eles um tempo ainda em camas separadas, vivendo dentro da mesma casa porque eu queria ficar perto dos filhos. Nossa, foi muito complicado. E, gente, por que eu tô tocando esse assunto hoje? É para tentar explicar para vocês por que eu não quero retomar com o Cláudio. Aí vocês vão me entender a minha parte, né? O Cláudio quer retomar. Ontem eu até tento, mas eu já sei que eu vou fazer ele gastar dinheiro à toa e o treino não vai dar certo. Então, para me chegar no que está acontecendo, então eu preciso contar o meu passado, o meu trauma, a minha história, para me chegar aqui. Aí eu espero que vocês entendam o que está acontecendo hoje, né? Porque muitas vezes você tem que explicar porque as pessoas não entendem. Como eu tô aqui sozinha em casa, numa live, não tem ninguém ouvindo, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma clara, objetiva e de forma que vocês, eu acredito que possam entender o que está acontecendo comigo em relação ao Cláudio, né? Meu ex-companheiro agora, né? O último agora, né? Porque eu tive meu ex-marido, né? Vai fazer 7 anos que a gente divorciou. Fez 7 anos que a gente divorciou, né? Já, 7 anos atrás. E agora eu tive o meu atual, que a gente conviveu 4 anos, né? Vai fazer 4 anos que a gente tá junto. Aí, 4 anos que eu conheço o Cláudio. E o que tá acontecendo nesse meio, né? Como eu sou muito comprometida com meus espectadores e com meus amigos, eu vou revelar verdades do passado para vocês me entenderem hoje no futuro, né? Eu sou muito aberta, então eu vou revelar. Eu não vejo mal nenhum revelar, porque tem muitos trâmites do passado, né? Que é até bom. Muitas coisas, né? É até bom você passar, às vezes você vai abrir a mente de outra mulher, a mente de outra pessoa para analisar a sua própria vida, né? Através da minha live, através às vezes das minhas publicações. Às vezes assim, minha live depois ela fica gravada, depois eu reposto ela, depois eu pego ela e passo por um canal que consiga pegar ela mais longa, né? E deixa ela guardada lá e mando vocês procurarem lá que vocês vão achar ela todinha, porque o TikTok não disponibiliza ela inteirinha para vocês verem, né? Tanto que eu faço isso, né? Depois que eu vejo aqui no TikTok, faço minha live, eu faço o replay dela, né? Eu replay ela, faço o replay dela, vocês veem que tem alguns pedacinhos aí. E depois eu faço o replay dela, reposto ela nessa outra página lá da minha outra conta lá, na minha outra vizinha lá, no meu aplicativo vizinho lá que eu tenho, na minha conta social vizinha, e ele fica completinho. Eu até vejo na televisão. Aí depois eu ponho lá na televisão minha, pego uns pedaços que eu quero, né, uns pedaços que eu gosto, mais as partes que eu gostei, mais revejo eu na televisão, né? Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me amar. Eu me revejo, pego aqueles pontos que eu mais gostei, né? E republico aqui pra vocês.
né? Na minha caminha, vendo eu na televisão. É gratificante pra mim, sabe? Me ver lá depois do meu trabalho pronto, porque é um trabalho, querendo ou não, eu tô me dedicando a alguma coisa simples, né? Que me gasta meu tempo, que toma conta do meu tempo, que faz o meu tempo ser precioso pra mim. E às vezes eu passo uma mensagem pra uma pessoa que tá passando pelos mesmos problemas que eu passo, de depressão, os mesmos problemas que eu passei e passo, né? Eu acho que de qualquer forma eu posso ser um incentivo para alguém, né? Às vezes eu posso, ajudar uma pessoa hoje levantar de uma cama que tá vendo uma live minha, ou às vezes amanhã ela vai passar lá nos seus reprises, lá no seu dedinho, no seu telefone, aqui hoje o telefone todo mundo, a maioria tem, às vezes ela vai ver lá um pedacinho meu falando alguma coisa, às vezes ela vai, poxa, nossa, né? E às vezes a mente dela vai ajudar ela a ter um incentivo até para tomar uma água que seja, beber um café, comer um pão, ou às vezes fazer uma caminhada, às vezes levantar para lavar uma roupa, fazer uma comida. Então, dançar como eu tô fazendo, meu jeitinho simples ali, já dou uma suadinha, já dou uma mexidinha com os nervos, às vezes não faço passinho, não faço nada coreógrafo, nada assim profissional, somente mesmo pro meu entretenimento, né? E é isso aí, né? O cafezinho sem açúcar tá aqui, né? E eu gosto de conversar, né? É bom conversar, né? Aqui. Pois, cafezinho sem açúcar, eu vou beber cafezinho sem açúcar, eu não tenho pãozinho aqui, eu tenho que esperar a padaria abrir, o mercado abrir para buscar pãozinho pra mim. Eu comi meu pãozinho, tava ali ontem à tarde, no café da tarde. Ai, aí deve estar amargando boca até, hein? Mas vamos lá pra espantar o sono. Tomar um café sem açúcar pra espantar o sono. Ai. Como eu falei pra vocês, eu gosto de beber na tampa da garrafa. Adoro beber aqui, gente. É gosto mesmo, hein? Cada um com as suas manias, eu devo ter as minhas. Tem que pôr ração pros cachorros antes de eu ir pra ali pro assunto sério com vocês. Minhas unhas estão precisando lixar. Aí que elas começam a querer quebrar. Ai, barulhinho de chuva hoje, gente. Ai, que delícia. Barulhinho de chuva. Ó. Terapia. Chuva lá fora, ó. Aqui em Santo Tomé de Aquino hoje tá chovendo. Chuvinha calma, leve, suave. Vou pôr ração pro Zauau. Tomei o primeiro gole de café, vamos pôr ração pro Zauau. Porque me deu vontade de te ver, de deitar no seu corpo e amar você. Se eu já não senti em minhas suas mãos, porque fiquei com medo desta solidão. Passando aqui pela bicicleta. Ai, gente, passando aqui pela bicicleta. A bicicleta Shopee. Ó a bicicleta da Shopee. Tá aí, ó. Não é ruimzinha não, mas ela não aguenta batidão não, viu, gente? Não aguenta não. É mais fraca, né? Pra esporte mesmo ela não serve não.
Alguns pedacinhos nela até serve. Ai, meu uauzinho. Gente, só como que eles estão espertos. Olha lá o que eles fizeram. Gente, meus uau. Olha a bagunça que eles fizeram lá. Olha ali, gente. Aqui, olha lá, olha lá. Ali na caixa. Os cachorros catou a caixa, desse que é quentinha. 2, 3, 6, 7 aqui. Olha aqui os tamanhos dos bichinhos. Olha que gracinha. Olha aqui, fofura. Vem cá, meus amores. Onde você vai? Quer entrar lá dentro de casa? Aí dentro de casa não, bebê. Vem cá. Nossa senhora, olha aqui. Meu Deus do céu. Dota, gente, um cachorrinho meu, por favor. Eles precisam de vacina daqui umas 2 semanas. Eles precisam de vacina. Precisam de raçãozinha pra eles. A cachorro não vai aguentar. Adota, eu não vou vender não. Esses cachorros são caros. Eu tô doando, gente. São cachorros de 1.000 conto, 1.200 conto. Esses cachorros não são cachorros baratos não. Cachorro de raça. E eles têm que vacinar pela raça deles, senão eles morrem. Adotem aí, procura aí, ó. Minhas redes sociais tem um telefone aí, chama eu aí. Adotem um ao meu. Tem 2, já tá 2 tá adotado. Ainda falta 5. Olha lá que gracinha. Vou doar um cachorro de raça, gente. Não é qualquer cachorro, não. Cachorro de raça. Raça pura. Gente, eu vou fazer a live aqui agora. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Um assunto muito sério sobre advogado, né? É um assunto sobre advocacia pra vocês. O que acontece quando uma pessoa ela não se conforma com o fim de um relacionamento e pela a atitude que a gente tem, né? Ela não se conforma, ela quer continuar com a pessoa. Mas aí quando a gente já quebra o coração da gente já, ó, acabou, né? Não tem conexão mais, acabou a conexão. Tanto que eu fiquei o que, uns quase 1 ano com o meu ex-marido, pai dos meus filhos. Não voltou a conexão mais não, acabou. Ixi, ele gastou dinheiro, comprou roupa bonita pra mim, você quer comprar um carro, quer fazer aquilo, isso, gente, não adiantava, deu celular, parou de beber, bebida alcoólica, ele bebia. Gente, não resolveu. Ó, lute pra vocês nunca quebrar o coração da pessoa que vocês amam. Enquanto ela tá... É realmente as mensagens que muita gente vê, é verdade. Enquanto você tá com a pessoa e a sua companheira tá falando, olha, eu não gosto dessa atitude. Aí ela fala, você corrige por 1 mês. No outro mês você torna a fazer tudo de novo. Né? Aí depois, quando ela vem e fala. Depois passa 1 mês, 2 meses, você torna a fazer a mesma situação. Você já tá consciente que ela não gosta daquela situação, mas você torna a fazer. Você deixa ela acalmar, esquecer e você torna a fazer de novo. Aí, com o passar dos anos, ela vai criando um trauma. Aquele trauma vai aqui, ó. Vai aqui, parece que é como o coração começa a rachar. No primeiro trauma, o coração começa a rachar. Aí quando ele rachar inteirinho, aquele formato do coração rachado que vocês veem por aí, é a pura realidade de um coração quebrado com a pessoa. A confiança quebrada, né? Confiança quebrada. Então tudo que você fazer depois que você quebrou um coração de uma pessoa, você pode pegar o mundo e estender a mão dela ali. Você pode mudar de vida, mudar de comportamento, mas aquela pessoa, dentro dela, tá quebrado. Não tem conserto para aquela pessoa mais. É quebrado ali, quebrado, pedaço quebrado. Tem que ir lá, né? Ele, na época, ele não aceitou muito bem. Não aceitou o fim do relacionamento de forma nenhuma. Depois eu doente, a família teve que vir me pegar, me levar pra casa deles. Minha mãe teve que me levar pra lá porque eu fiquei muito ruim, não tinha condições de ficar sozinha. E eu aqui fiquei sozinha na cidade de Santo Mais,
né? Não, no início, lá que nós divorciamos, eu fiquei sozinha aqui na cidade de São Tomé. Fiquei sozinha na minha casa, porque no divórcio a casa ficou pra mim, né? A casa ficou pra mim, não. A casa ficou os filhos, né, morarem, né? Eu e os filhos morarem na época. Mas, só que eu não tinha emprego, gente. Eu era totalmente dependente do meu ex-marido. Eu era totalmente dependente dele financeiramente. Eu casei com 20 anos. Eu não trabalhava. Às vezes eu fazia algum bico que eu falo. Eu deixava, antes de eu ter filhos, eu nem trabalhava, não trabalhei. Às vezes ia na panha de café, apanhar café com meu ex-marido. Era isso que eu fazia, ia apanhar café com meu ex-marido. Demais eu não fazia. Às vezes fazia alguma faxina. Ah, trabalhei na fábrica, eu esqueci, trabalhei na fábrica Resende, antes de eu ter filho. Eu casei, fiquei 3 anos sem arrumar filho. Eu não casei grávida, não casei obrigada, não casei nada. Casei casamento certinho, civil, na igreja, tudo como manda a ordem, né? A ordem, assim, de filha de família. Do jeito que meu pai, né, e minha mãe quiseram que eu fizesse ali, né, jeito que era a regra, eu fiz tudo. Casei na igreja, casei no civil, tudo ali, ó, perfeito. Casei em comunhão de bens, foram assim que foi a minha comunhão. Então, gente, a gente casou perfeitamente, um casamento bonitinho. A igreja lotou, na época a igreja... Gente, eu ganhei tanto presente. A igreja lotou, né? A gente não fizemos festa, a gente fizemos um almoço no sábado de manhã para todos os padrinhos. Não fiz festa, não teve festa, foi um casamento simples, né? Ali. Gente, foi simples, perfeito, né? E muito bonitinho. Casei dentro da minha casa, tudo, e vivemos 15 anos de casados. Só um minutinho que eu vou lhe fechar a porta, tá? Que a porta tá batendo. Aí pra vocês verem. Isso aqui é pra ficar mais silencioso, pra nós conversarmos. Aproveitar essa chuvinha lá fora, vamos conversar. Então, olha, 15 anos casada. Aí, eu não trabalhava, gente, nunca trabalhei assim, né? Aí eu peguei, arrumei a primeira filha, fazia 3 anos que eu tava casada, eu fazia minha primeira filha, gente. Deu o que fazer pra mim, depois que nós decidimos ter filho, eu consegui ter a primeira filha, né? Eu passei 10 meses e não engravidava, tentando não engravidava. Foi complicado. Aí, mas deu certo, ela veio, graças a Deus, com muita saúde, tudo. Mas aí você acha que filho vem, vai consertar o assim, ele vai parar de beber, vai parar de ter as atitudes? Não para não, né? Continua normal, a pessoa é daquele jeito, é o gênero dela. Não tô falando que ele é errado, que ele é certo, que ele é errado, não. Tô falando isso não, tá? Aí, gente, eu vou... Aí, eu tô aqui mais hoje pra mostrar a parte burocrática, né? E... Aí, o que aconteceu? Aí, né, vendo esse termo tudo, tive meus filhos, meus 4 filhos, tudo. Aí, depois, eu quero falar depois do divórcio, né? Eu falei um pouquinho. Aí, depois do divórcio, o que acontece? A pessoa se revolta, né, contra a outra.
né? Aí eu não pude ficar cuidando dos meus filhos, como eu disse que eu não trabalhava, não tinha ganho, até que as crianças iam ficar comigo. Eu na minha mente, eu ia divorciar, eu ia arrumar um emprego. Bom dia, Fernando Prestes 82 aí, né? O vizinho da minha mãe aí, né, Fernando? Bom dia, Deus abençoa seu dia, tá bom? Deus abençoa muito aí você, sua mãe, Dona Edith, né? Seus filhos, né? Deus abençoa sua namorada Cláudia também, toda a família dela, né? Somos amigos, né? Graças a Deus. Uma amizade longa data aí, vizinho da mamãe, coabita aí com a... divisando as terras aí com a mamãe, né? Somos amigos, estamos juntos, né? Como amigos sempre, respeitando a Cláudia, né? Cláudia, um beijo pra você também, um abraço, né? Torço muito e Deus abençoa, né? Quem sabe um dia nós tomamos café junto, eu, você, a Cláudia, né? Ser bom, né? Conhecer ela, né? É bom, né? Os amigos, né? A Cláudia é prima da Georgia, mulher do João Figueiredo, né? Vamos aí, né, gente? Que bom dia, que Deus abençoe nós todos, né? Fernando é o filho do Sr. Romeu Pini, que esses dias eu fiz um vídeo falando pra vocês. É ele que é o dono da fazenda lá, com a minha mãe lá, que eu falei pra vocês um dia cantando, que eu falei que eu cantava lá no sabugo, lá na porta do porão da casa deles lá, né? Que nós moramos lá, acho que meu pai comprou o sítio, né? Então o Fernando é o filho dele, é o que toma conta lá da fazenda da Dona Edith. Sr. Romeu Pini, saudoso Sr. Romeu Pini, né, gente? Um abraço a todos lá, né? Os netos do Sr. Romeu, o Sérgio também, o Sérgio Pini, que mora lá em cima, a nossa querida professora aqui, né? A esposa do Sérgio, a nossa Soninha, né, Soninha? Soninha é um amor de pessoa, elas, as filhas dela, né? Isso aí, né, gente? Todo mundo em família, né? Crescendo com esse povo lá. Sérgio é o filho do saudoso Sr. Rodolfo. Quem conheceu o Sr. Rodolfo? Meu pai trabalhou muito pro Sr. Rodolfo, né? Pra vocês lá naquele tratorzão, Valmetão lá, né? É, Valmetão. Sérgio, acho que reformou ele, né? Saudoso Sr. Romeu. Sérgio, eu acho que ele reformou, né? O tratorão Valmetão lá, né? O Valmetão, Sérgio Pinha, acho que ele reformou. Meu pai trabalhou muito naquele trator, gente do céu. Sabe o sítio, esses trem que meu pai tem? Depois que meu pai foi pra lá, vai trabalhando naquele trator, gente, fazendo hora, banco de horas, né? Trabalhava de noite, né? Meu pai tinha um relógio, sabe aqueles relógio, gente? Oriente. Relógio bom. Ó, pra você ver como é que foi despertando aqui, ó. O Fernando despertando a minha ideia, meu pai aqui. Ó, os relógios Oriente, eu lembro como se fosse hoje, meu pai trabalhando aqui, trator Valmetão. Aí meu pai tinha um relógio assim pra ver as horas, relógio automático, né? Antigamente tinha esses relógios automáticos. É bom, hein, gente do céu, bom demais da conta. Relógio automático. Aí, meu pai trabalhava, ganhou dinheiro, antigamente, né? Trabalhar de tratorista, assim, pros outros, dava dinheiro, gente. Nossa, eu conseguia comprar muita coisa, porque não era todo mundo que tinha trator, né? Então, muita gente chamava as pessoas pra ir arar a terra, pra plantar café, pra plantar as coisas, né? Então, dava dinheiro, gente. Dava um dinheirinho bom. Nossa, mas dava um dinheirinho muito bom. Tanto que meu pai foi organizando o sítio lá que ele tinha comprado, né? Depois que saiu lá do Sosuelo, né? Foi dinheiro trator também, né? O pai trabalhou muitos anos trator, né? Só chegar e conversar com a minha mãe, Dona Regina, que ela explica tudo pra vocês. Isso, gente. Eu lembro, gente, eu criança, pequeno, que uns 11 anos, ia levar merenda pro meu pai trabalhando trator, levava almoço, levava merenda. Aí meu pai tinha uma garrafinha assim, ele tinha que levar o cafezinho, na época meu pai fumava. Meu pai tinha um cigarro, meu pai fumava, né? Aí tinha que levar uma garrafinha de café, assim, pro meu pai. E o dia que nós esquecia, cadê meu café? Esqueci o meu café, hein?
Ai, menina. Regina, você esqueceu meu café hoje, Regina. Eu fui lá procurar lá pra merendar, cadê meu café? Sabe o que nós levava pro meu pai? Meu pai não podia comer pão, essas coisas, era comida quentada, né? Ele levava meio-dia pro meu pai poder tomar minha merenda. Aguentar o dia trabalhando. Meu pai, gente, meu saudoso pai, era o seguinte, amavam feijão. E o dia que a minha mãe pinha pouquinho feijão, a marmita do meu pai, o feijão tinha que ultrapassar o arroz. Você já fez a marmita? Vocês já fizeram marmita? Então, a marmita, vocês fazem a marmita, enche a marmita, né? Aí por cima sai feijão, né? Fica o feijão. Tinha que pôr mais da metade de feijão, que o feijão tinha que parecer assim. Meu pai amava feijão. E um pedacinho de carne, tinha que ter o legume e um pedacinho de carne. Aí meu pai punha. Aí, e meu pai gostava de carne. Aí tanto que as carnes cá pro meu pai. Aí tinha que pôr. Ô Maju, tudo bem, minha querida? Oi, Maju. Maju, deixa eu falar, sua mãe tá ligando ali, mas eu não tenho como eu atender agora que eu tô em live, minha querida, tá? Se for assunto que pode vir a público, pode falar aqui que eu te respondo aqui. Escreve aqui, fala pra mamãe escrever aqui que eu respondo. Se for um assunto que não for conversa particular, pode mandar aqui no meu TikTok aqui ali, ó. Manda aí na mensagem que eu respondo pra você, tá bom? Agora eu não posso atender lá na outra vizinha, porque senão eu saio da minha live que eu tô fazendo a live, tá bom, querida? Ah, ela tá perguntando se eu vou doar o cachorro. A mãe dela chegou aqui a mensagem, eu vou doar o cachorro sim. Vai lá nas fotos, viu? A mãe da Maju, eu vou doar os cachorrinhos sim. Pode escolher lá o que você quer. Me manda a foto de qual você quer. Depois você vem aqui em casa escolher, olhar ele, tá bom? Vou doar sim. Se vocês quererem ou alguém querer, ou às vezes não é nem pra vocês, mas se for pra alguém conhecido, só reservar lá o que vocês querem lá. Manda a foto que eu deixo, tá? Sua tia queria, então tá bom. Fala pra ela que escolher qual da foto lá que ela quer. Tem 2 que já estão doados, o 7º e o 4º, eu acho que tá doado. Depois os restos estão aí pra ser doados, tá bom? É só escolher, tá? Eu dou sim. Eu tô querendo uma casinha pra eles, ração. Quem quiser doar, quem quiser pegar, né? Eu não vou atender a ligação, gente, no momento, porque atrapalha aqui o meu TikTok, tá bom, meus amores? Mas depois que eu acabar minha live, eu converso com vocês. Então, gente, falando lá do trator Valmetão, lá do povo dos Pereira, né, do grupo dos Pereira. Então, meu pai era assim, a gente vindo uma história boa aqui, hein? Vapo, ficou... Tem foto, minha mãe tem foto lá do Valmetão, tem tudo lá. Um dia eu puder, eu posto aí. O dia que eu for lá na minha mãe, eu posto aqui pra vocês verem o Valmetão, meu pai no Valmetão. Hoje eu não sei se o Sérgio pôs capota nele. Eu sei que o Sérgio reformou, mas só que é um Valmetão mesmo, original, né? Relíquia de família. E aí ficou aí, né, gente? Relíquia de família. Isso aí, né, gente? Soninha, dona Soninha professora, Gracinha, casamento do Fabinho, chegou, cumprimentou, me abraçou, foi dançar lá junto com a gente, dona Soninha. Ah, a Soninha fogo, alegre, né? De ver a gente. Oi, tudo bem? Como tá sua mãe, né? É isso aí, você lembra do povo Pini? Ah, Leila, gente, do seu Gilberto, né? O seu Gilberto é irmão também do seu Rodolfo, da dona Edith, né? Seu Gilberto, ele gosta de tirar mel. Adora tirar mel. Dona Leila, a Leila lá em Franca. Minha tia trabalhou muito pra Leila. O Gilberto gosta de tirar mel natural, gente. Esse tira mel, adora mexer com mel, né, seu Gilberto? Quando eu tava com a minha mãe, a Leila e o Gilberto iam lá em casa, viu? Eles moram em Franca e tem um sítio lá que ficou de herança do seu Romeu, repartiu para uns filhos, do seu Romeu, né? E os filhos ficaram lá, cada um ficou com o seu pedacinho. Gente, povo bom, hein? Povo que a gente quiser. Sim, Maju, manda lá, manda pra sua mãe mandar pra mim lá no mensagem, Maju, o nome da sua tia, tá? Aí depois eu salvo lá no meu WhatsApp e falo com ela, tá bom? Pode mandar lá, viu, minha querida? Aí,
Gente, então passada, a gente vai assim, ó, puxando assim uma meadinha. Você vai puxando tanta gente que você conhece, né? Nossa Senhora, pensar que aquele sítio do meu pai, as coisas que meu pai, tudo foi tirado aqui, valmetão. Esquentava a perna do meu pai chegava lá em casa, nossa, mas as minhas pernas tá, Regina do céu, meu saudoso Paulo falava. Regina do céu, minhas pernas tá, que eu não tô aguentando. Gente, ainda tem uma passagem que eu lembro. Um dia meu pai chegou lá em casa, já de noite. Não, chegou atrasado, de noitão mesmo, era noite, mas noite mesmo. Meu pai atrasado, todo mundo preocupado já, né? Ele tava trabalhando numas terras, atravessava o asfalto, atravessava ali perto da divisa, São Paulo, Minas, aqui, vindo pra São Tomás, dessa de cá. E meu pai tava arando umas terras, mexendo com a gradiana, arando assim umas terras, e quem ia buscar era o finado seu Rodolfo, pai do Sérgio. E o seu Rodolfo tinha um Fusca. E eu não sei, ele foi buscar meu pai, mas na hora que veio, um carro pegou eles, né? Eles foram, assim, veio atravessar o asfalto, não sei o que o seu Rodolfo arrumou, o carro veio e pegou eles, né? Aí o pai chegou, depois o pai chegou lá em casa contando que o Fusca rodou. E o pai lá onde que ele foi trabalhar tinha jaca. Eu lembro quando essa jaca ficou aqui na minha... Como é que essa coisa, né? Eu era criança, né, gente? De uns 10 anos ficou na minha memória essa jaca. E meu pai chegou em casa e falou assim, a jaca, Regina, até voou. Meu pai chegou com uma... Tenta lá, Maju, no Instagram lá. Se você não conseguir, depois manda no WhatsApp. Ou você manda pra Helena. A Helena me manda, tá bom, querida? Aí, gente, uma jaca enorme. Meu pai chegava lá com essa jaca lá e falou assim, Regina do céu, acho que era um Fusca azul, sou finado Rodor. Esse Fusca rodou lá no asfalto. Gente do céu. Pelo amor de Deus, né? Meu pai chegou lá em casa com as pernas bamba, mas ninguém se machucou nada, foi só o prejuízo do carro mesmo, que veio outro carro e bateu nele, que foi atravessar o asfalto assim, né? Atravessar de uma fazenda pra passar pra onde que ia embora, né? Tem que atravessar, é o perigo, né, gente? Carro na mão é uma arma. Ela tanto te ajuda quanto te pode tirar a vida. É preocupante, é sim. Vamos voltar aqui, né, pro meu assunto de hoje, que eu queria mostrar pra vocês o que é você divorciar e não ter o que comer e você não poder ficar com seus filhos. Obrigado, chegou aqui pra mim, viu, Maju? Não tá lá, depois eu salvo, tá bom? Ó, aí, gente, aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu não tinha serviço, divorciei, não tinha nada, os meninos veio ficar comigo. Sabe o que é o filho pedir pra você no mercado, comprar as coisas, seu dinheiro não ter mais, você não tem emprego, não ter de onde tirar seu dinheiro? As coisas que tinha ficado aqui em casa quando eu divorciei, tinha acabado tudo, né? Aí eu chego, chamo e falo assim, e elas chorando. Tá bom, Maju, eu vi lá, tá bom? Apareceu aqui na notificação em cima. E... aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Aí eu peguei, gente. Aí eu peguei, não tinha como dar nada de comer pra minha filha. Nada pra meus filhos, eles pedindo, né? Porque é acostumado, porque quando eu e o pai deles era era assim, do mercado direto, que o pai dava dinheiro direto pra eles pra comprar as coisas pra comer, né? Direto o pai. Querendo ou não, o pai dessas crianças, gente, é um pai que dava tudo pra eles. Tinha que tá falando assim, ó, não dá isso, não dá aquilo. É o pai que dá tudo. De material que podia dar material, ele dava pros filhos. Ele queria era paz pra fazer as contas dele, porque ele mexia com turma. Ele era turmeiro, né? Então ele mexia com turma, ele mexia com essas coisas de gente, é turma, né? É super cansativo, né? Então ele queria assim, ele dava tudo que os filhos queriam, ele dava. Era um pai que tudo que os filhos queriam, ele dava. Bala de tudo era. Meus filhos, no início, ixi, era, meus filhos mesmo falam. Mas o pai dava tudo, ele era, na época era assim. E aí, se a pessoa, eu divorciar e eu não ter dinheiro pra comprar essas coisas no mercado, o mercado aqui pertinho, na porta de casa praticamente. Eu com depressão, doente, muito ruim, sem nem um centavo pra nada. Chamei o pai aqui e falei assim, ó, fica com eles. Eu sei que a guarda é minha, mas você vai ter que ficar com eles. Eles estão chorando, eles querem você. E eu não tenho condições psicológicas nenhuma. Eu já tava assim, a cabeça minha já tava ficando toda... Gente, eu espalhei 15 currículos na cidade, mas todo mundo já... Aqui na cidade pequena, todo mundo conhece o que você tá vivendo. Não é assim que você vai conseguir um emprego.
Você tá vendo a dificuldade que uma esposa, ela às vezes não tá feliz no seu relacionamento. Por que que ela pensa 2 vezes antes de divorciar, 3 vezes, 4 vezes, e ela prefere permanecer no relacionamento? Porque não é fácil, gente. Nossa, é muito difícil. Muito difícil. Por isso que as mulheres pensam 1, 2, 3, 4. E às vezes fica num relacionamento que não tá bom, de briga, de desentendimento, só coisa tudo dando errado. É só a mulher doente com depressão, depressiva, né? A mulher pensa 1, 2, 3, 4, 5. Gente, nunca julgue uma mulher que permanece num relacionamento depois dele tá fracassada. Todo mundo vê que tá só briga, desentendimento, não tá sendo bom. É porque ela tá pensando que se ela sair daquele relacionamento não vai ser fácil pra ela com o filho, somente se ela não trabalhar. Ela não, e aí eles falam assim, você tem que sair formada, estudada. Só que quando você tá casada com a pessoa, você quer ter tempo, né? Quando você não trabalha, você quer ter tempo ali, você quer estar ali cuidando da casa. Eu era muito submissa à casa, eu fui criada que a pessoa tem, mulher tem que cuidar da casa e marido sai pra trazer o sustento pra casa. Então eu fui criada assim, né? Que era o provedor, era o homem, né? O provedor, ele era o homem, né? A mulher ficava em casa, cuidava da casa, limpava, ele chegava em casa, né? Tudo limpinho, tudo perfeito, né? Comida feita de manhã cedo. Então eu era esse tipo de mulher, né? Eu fui esse tipo de esposa. Eu fui educada assim, pela minha mãe, pelos meus avós, todos assim. Só que chegou no momento que muitas mágoas, muitas dores, coração quebrados, né? E a gente quer separar, mas a gente não tem força sozinha. Nunca julgue uma mulher. Ah, aí a mulher às vezes vai queixar pra outra, pra um familiar com uma coisa, e fala assim, mas eu não tô suportando aqui, cara. Aí a familiar fala assim, o familiar ainda esculacha ela, né? Mas você não tem vergonha na cara. Você fala mal dele, mas você está ali se beijando, se abraçando, mas não é. Aí a mulher põe na balança, ela cede às vontades dela, ela cede, ela abafa o sentimento dela de dor, ela abafa o sentimento dela de dor, de contrariedade, deixa o amor fluir para tentar continuar naquele relacionamento, porque ela vê uma impossibilidade dela continuar sobrevivendo sozinha numa casa, sozinha com os filhos. Ela sente que ela não vai conseguir, que vai ser difícil, e ela sente que não está preparada para assumir aquilo, né? Então, familiares, parem de falar na cabeça dela, só acolha. Se ela não tá bem, vamos lá para casa, vamos descansar a cabeça fria. Mas jamais. Meus pais, assim, nunca falaram assim comigo. Na época que eu vi, meu pai vinha, me buscava, me levava lá pra casa da minha mãe, depois me trazia de volta, me levava pra lá, me trazia, falava, não quero ficar aqui mais. Meu pai corria aqui, vinha me buscar, meu pai vinha me buscar, me levar, me buscar, me levar. Eles tentavam contornar a situação, né? Eles não sabiam o que fazer, pra família fica difícil. Mas tem familiar que começa a criticar, né? Criticar de uma forma que não ajuda em nada a mulher, em nada, só prejudica mais ainda a mulher está passando por uma situação que ela tá prensada, ela tá passando uma dor, ela tá subjugando o sentimento dela ali, que ela tá vendo que aquele relacionamento tá fracassado, que aquele relacionamento não tá dando pra ela, tá fora do normal pra ela, não tá dando pra ela sustentar aquele relacionamento mais, mas ela tá forçando, porque ela tem filhos, ela sabe que ela não quer ficar longe dos filhos, ela sabe que ela não vai ter como sustentar uma casa, ela sabe que ela não vai ter força para aquilo. E outra coisa, a necessidade física, o corpo, quando você gosta de uma pessoa, quando você conviveu muitos anos com aquele homem ou aquela mulher ali no leito ali, gente, o seu corpo sente a necessidade daquela pessoa. O seu corpo está acostumado com aquela pessoa,
né? Então, se a pessoa chegar perto, é como se houvesse uma atração. Você vai ceder, mas depois de você ceder, vem a realidade do seu coração. Você não tá alegre, você não tá feliz, você não tá concordando com o que ele está fazendo com você. Você reprime o seu sentimento, mas fica com a pessoa porque você não vai ter força de sair daquela situação. Aí começam agressões físicas, porque aí ele percebe que depois que você começa a servir ele por obrigação na cama, você já não conversa mais com apatia, com amor, carinho com ele, você vai perdendo isso. Você já não é uma esposa que tá sempre querendo servir ele na cama, mas porque você desgostou, você não sente. Aí o que acontece? Ele começa a ficar agressivo achando que você tem outro homem. Que você está saindo para fora caçando outro homem, por isso você está não querendo ele mais, não receber ele mais. E ele acaba pondo isso na sua cabeça e você acaba alimentando isso. Você alimenta para você, né? E você se machuca mais, você se machuca mais, você se machuca mais. Vai afundando, né, gente? A gente vai afundando, ó. Afundando, afundando, mais ainda, né? Não é verdade? Porque aí ele que te magoou tanto, que te quebrou seu coração, aí já começa você ficar errada, porque você está negando seus direitos de esposa. Que ser esposa na cama, fiel na cama ali, na cozinha, lavando roupa, passando roupa, cozinhando tudo, você vai perdendo a alegria de fazer isso tudo. Você vai perdendo a motivação de fazer isso tudo. Você perde a sua motivação de fazer isso tudo que você fazia. Por amor, por carinho, por dedicação. Você perde. E eles começam a achar que você está o quê? Andando com outros homens. Né? E quando na realidade você está machucada com o que você está vivendo dentro de casa, você não consegue mais. Você quebrou algo dentro de você. De tanto falar o que te contraria. Aí começam as discussões. Agora mesmo começa uma palavra de ofensa, agora mesmo daquela palavra pum tapa é um trisque, né? Que aí começa ciúmes. Aí já começa um monte de histórias que começa já. Aí já começa, nossa, no meu caso já vieram muitas outras coisas que já começou uma fundamental, outra. Eu já entrei em depressão, já comecei a ver vozes, comecei a ver vulto, comecei a ver câmera. Gente, eu ia pôr o lixo lá fora, eu vi os meninos pegando internet aqui do lanche aqui do lado de cima, eu achava que eles estavam vigiando eu pra alguém. Dá pra vocês terem ideia disso? Eu comecei a entrar em paranoia. Tá me vigiando. O pedreiro passava na rua, as coisas, eu achava que ele estava me olhando. Eu chegava a ter alucinações que estavam me olhando. Eu ia interpelar eles, eu ia fazer peguinha pra eles, pra ver se era verdade, se eles estavam me olhando mesmo, pra provar pra mim. Estão me olhando sim. Tá vendo que eu sou casada? Tá me olhando sim. Eu comecei a entrar numa paranoia. Gente, nesses bocal aqui de tirar força, é o bocal aqui, né, a tomada. Eu via câmera, na luz eu via câmera. Gente, eu não conseguia me despir dentro do quarto mais. Eu ia no banheiro, mas até no banheiro eu tinha medo, pra mim tinha câmera. Eu não conseguia me despir, minha roupa. Eu tinha que ser quase debaixo da coberta pra estar me despindo, como se eu tivesse câmera em tudo. Eu tava na rua, eu me senti comecei a sentir perseguição. Hoje o meu doutor, o psiquiatra, trata isso, conversa muito comigo sobre isso, né? Depois eu passei mais de 2 anos e meio com psicólogo, tudo, então eu entendi tudo, né? Essa psicose, essa coisa que aconteceu, né? Foi porque eu comecei a ver que as pessoas estavam me olhando. Eu cheguei aqui na loja aqui da nossa querida amiga aqui, né, Dona Inês, né, na época ela que guardou minhas coisas pra mim. Eu comecei a ter, eu parece que eu via que o filho dela tava me olhando, e o filho dela não tava, e eu pus aquilo na mente, parece que eu queria fugir, porque ele era psicólogo, ele é psicólogo, o filho dela. Eu queria alguém pra me ajudar, né, ele era psicólogo, eu queria alguém pra me ajudar, e eu queria de qualquer jeito, eu dava até meu corpo pra alguém me ajudar, né.
porque eu não tava sendo compreendida pelo meu ex-esposo dentro de casa, se ele também não tava entendendo, nem eu. Eu entrei numa paranoia, mas a dona Inês foi tão boa, guardou documento, coisas que eu evitei de queimar, coisas... Gente, é muita situação acontecendo. Isso eu tô contando porque eu sei que tem muitas mulheres passam por isso hoje, né? E eu sou uma pessoa que sofri na pele, hoje eu decidi abrir isso, né? Eu acho importante falar sobre mim, minha pessoa, né? Hoje não tô falando de ninguém, tô falando de mim. E falando as pessoas, os autores que tiveram em volta de mim. Esse sentimento de perseguição e você buscar ajuda. Aí você tentar achar nas outras pessoas o psicólogo que você tá precisando. Mas primeiro você precisava tratar com remédio, depois vir com o psicólogo. E eu, no caso, precisei ser internada até numa clínica por 27 dias pra mim conseguir normalizar o cérebro, passar a ter medo, né? Mas é complicado pra você ver o que é você ficar apreensiva num casamento. Né? Querer fazer dar certo e não conseguir. Você cria paranoia, você vai criando paranoia atrás de paranoia. Gente, pra sair é difícil, né? Aí depois você vê, olha, aí eu fiquei muito ruim, né? Minha irmã, aí nesse negócio de não ter dinheiro para os filhos comerem, a minha irmã teve que me buscar, me levar pra Franca pra me comer, beber lá, ela cuidar de mim. Depois eu não quis ficar lá, voltei com a minha mãe, retornei com meu esposo, depois não deu certo, mas o meu esposo levou meus filhos pra cuidar, tudo. Aí depois tudo que eu não quis ficar com ele mais, de tanto briga, depois né, como vai morar junto, mas de cama separada, mas não dá certo, né, gente? Eu não sei como é que tem gente que fala que vive na mesma casa, em cama separado e vive bem. Gente, olha, tiro o chapéu pra vocês. Vou falar pra vocês, olha, tiro o chapéu pra vocês de verdade. Eu não sei como vocês vivem, não. Separado dentro da mesma casa, separado de cama dentro da mesma casa, não dá certo, não. Não dá, né? É complicado separado de cama dentro da mesma casa. Eu fiquei separado de cama de julho a novembro com meu ex-esposo. Separado de cama, só vivendo ali por causa dos filhos. Dá certo, não? Nossa, que sensação de impotência, que sensação, nossa, é muito ruim. Credo, é péssima. E não. Eu não sei quem consegue viver isso. Olha, gente, olha, parabéns. Vocês são umas rainhas. Umas rainhas, porque, olha, uma coroa pra vocês. Porque eu não, foi péssima essa experiência na minha vida. Não gostei mesmo. Não viveria novamente. Não. Pra ficar com os filhos, gente, tá, gente? Ai, muito ruim. Muito ruim. Mas é preciso, você se submete, né? Você se submete a isso. Aí depois, você vê, aí eu larguei ele de vez mesmo. Aí fui embora pra casa da minha mãe. Mas meus filhos não podiam ficar lá, porque eu tava doente. Minha mãe tinha que cuidar de mim. Meu pai tinha acabado de falecer. Minha mãe estava com processo de luto. Gente, foi uma barra. Mas aí minha mãe cuidou de mim, tudo. Meu irmão, né? Meus filhos não podiam ficar comigo, veio ficar com ele. Aí veio ficar com ele, ficou com ele. Aí ele queria a guarda, né? Ele queria a guarda dos meninos. Aí essa casa que tinha ficado por conta, que tá no nome dos meninos, é dos meus filhos, essa casa aqui. Essa casa é no nome dos filhos, é dos filhos essa casa. Dos 4 filhos. E aí pra você ver, né, gente? É só reservado usufruto. Pra mim, Juscelene, é só reservado usufruto. Mas não é minha. Aí, o que acontece? Eu fui morar com a minha mãe. E eu não tinha condições de pagar a pensão pra ele cuidar dos meninos. Aí eu peguei e falei assim, então você vai, mesmo que a casa no divórcio tá pra mim, né? Ele ficou com um sítio 2 Arqueiros, é dele, lá perto da casa da minha mãe. Ele tem um sítio 2 Arqueiros,
tá? Eu deixei 2 arqueiros de terra pra ele e a casa dele não, dos filhos também. O sítio é no nome dos filhos. O Marcos quer que eu mostre o pé, depois eu mostro. Aí o Aí o sítio lá que tem perto da casa da minha mãe, né? É o sítio que ficou para meus filhos, o nome dos 4 filhos, o sítio. 2 arqueiros, o nome dos 4 filhos, usufruto do Sebastião, que é o. Sebastião não, que é o pai dos meus filhos, né? O pai dos meus filhos lá. Que seja. Gente, não vou falar nome, não pode dar processo. Isso é ruim, né, gente? Falar nome, essas coisas aqui não é legal. E aí, gente, o que acontece? Ele tem um sítio de 2 arqueiros que são dos meus filhos, reservados usufruto para ele. Eu fiquei com a casa sim, usufruto para mim, mas a casa é dos nossos filhos. Nós fizemos nosso divórcio assim, para ninguém acabar com nada e vender e ficar sem nenhum centavo. Eu tenho vendo muita gente aí hoje mesmo, essa semana mesmo, conversando com uma pessoa, ela falando pra mim, Juscelene, a pessoa vendeu a casa de moradia, Juscelene, tem que pagar aluguel. Aí na época nós pensamos, falamos, não, nós vamos pôr o nome dos filhos, que nem eu vendo o sítio, nem você vende a casa, que nós adquirimos 2 juntos. De fato, assim fizemos, tá assim, tá no nome dos filhos. Né? Aí, como a casa era da minha parte, mas como eu não podia cuidar dos filhos, eu falei pra ele, então você aluga a casa e pega o aluguel para ajudar no custeio dos filhos. E assim ele fez. Ele que pegava o aluguel, alugava a casa, fazia tudo. Então, gente, eu nunca fiquei sem dar uma ajuda para meus filhos. Eu não pude cuidar deles. Enquanto a minha mãe estava cuidando de mim lá na casa dela, que eu estava muito ruim, depressão, que eu fiquei sem sentido, sem colorido. Gente, eu fiquei ruim. Vocês querem saber a verdade? Perguntar pra minha mãe. Fiquei ruim mesmo. Pra mim, eu já tava num caixão morta já. Sem sentido de nada. Sabe que é sentido de mãe, tudo? Então ele pegou a casa, o aluguel da casa, ele dispunha pros filhos, né? Dispunha pros filhos, era dos filhos. Era assim que vivia. Era assim. Aí depois que eu dei uma melhorada assim na situação, né? Tudo deu uma melhorada toda na situação, eu precisava legalizar os papéis. Porque vocês sabem, né? Agora eu vou falar um assunto sério com vocês. Um assunto seríssimo. Vocês acham que é só ir lá, fez esse papel de divórcio, tá ponto, né? Divorciou, tudo certinho, tá ok. Não, senhor. Tá nada pronto, não. Você tem que ir lá no cartório, você tem que, é mesmo se fosse uma escritura de compra e venda. Vocês sabem que vocês têm que fazer uma escritura de compra e venda? Quando vocês põem o nome dos filhos, vocês tiram a casa e passam pros filhos. Vocês tiram o sítio e passam pros filhos. Vocês têm que fazer uma escritura de compra e venda? E ali vocês gastam uns 8, 10 mil. Vocês sabiam que era isso? Vocês sabiam que nada é barato, que vocês têm que fazer? Não fica tudo enrolado seus papel? Vocês sabiam disso? Aí você chega no cartório para fazer esses papéis depois disso tudo. Aí a minha mãe, aí o meu irmão, as pessoas falam, agora você tem que mexer com esses papéis, né? Como é que faz? Eu não tinha dinheiro, como é que faz? Mas você tem que mexer com esse papel? Mas você está vendo que coisa mais complicada que é as coisas. Aí um familiar meu foi legalizar esses papel para mim lá, né? Legalizou esses papel tudo lá para mim, arrumou, dispôs o dinheiro lá tudo e legalizou esses papel lá para mim. Um familiar meu foi. Oi, esposa do Flávio, bom dia, ótima sexta-feira pra você também, minha querida. Um beijo. Netinho já nasceu? Estamos esperando ele aí, hein? Tá só esperando o neto, né, Flávio? Né, Flávio?
né? Oi, gente, esqueci o nome dela agora. A Priscila, né, Pri? Ela tá aí, nosso neném. Aí, gente, aí foi. Vocês acham que os papéis é fácil? Não é fácil, não. Você gasta um dinheiro pra legalizar. O do sítio não tá, eu não sei se ele legalizou, se não, né? Tá no nome dos filhos, mas você tem que legalizar. Aqui é um alerta pra vocês, gente. Aqui é um alerta pra vocês. Não é só vocês chegar lá e fazer o papel do divórcio, não. Se tiver bens e deixou pros filhos, vão lá fazer os papéis, porque tem que legalizar, senão vai dar problema lá pra frente. Falei pra vocês que hoje o tema era forte, era brabo. O tema hoje que eu tava querendo conversar era forte. É um tema bem advogado, bem do lado da advocacia, bem do lado mesmo judicial. Esse tema hoje eu precisava falar sobre ele. Aí, gente, vocês vão lá, eu fiz o papel, né? Esse familiar foi lá e fez esse papel pra mim legalizar, né? E por surpresa, você ainda encontra situações assim de traição que dói o coração da gente, né? Aí você cheguei nesses papéis e levei uma surpresa, eu não tava esperando essa surpresa. E eu levei essa surpresa, eu levei essa facada, gente do céu. Mais uma traição. Mais uma traição. Minha casa tava hipotecada. Ah, mas como, Gislene, hipotecou sua casa, Gislene? Se a casa era dos filhos, a casa que ficou pros filhos, como que hipoteca? É porque quando meu ex-marido fez a casa, só constava na prefeitura que a casa que a gente tinha feito constava aqui um terreno, né? Apesar de estar verbado, mas constava que ele tinha feito e ele não tinha feito uma verbação, não sei não, outro lá. Não tinha feito uma verbação do divórcio, que é o negócio lá. Não, o divórcio estava verbado, estava tudo certinho, perfeito, maravilhoso. Só que constava na escritura, porque eu não tinha feito outra escritura. Outro. Lutar com essa dívida. Aí só poderia passar a escritura da casa para os filhos se eu pagasse a dívida no banco da hipoteca. E eu não assinei, não fiz nada, gente. Mas eu tinha que pagar a hipoteca. E aí, pagar essa hipoteca, como que eu ia pagar? Aí eu fui procurar advogado, procurar meus direitos, né? Aí esse familiar que me ajudou com dinheiro, que custeou isso tudo pra mim aí, né? Esse familiar meu, não vou citar quem, não quer ser revelado. Custeou todos esses gastos aí. Aí o que aconteceu? O advogado entrou para poder, com o banco, né, saber o que aconteceu, porque aí foi ler a sentença do divórcio, realmente a casa era dos filhos, não podia ter sido hipotecada. Só que havia um outro porém. Aí foi tudo processo judicial, foi tudo conversa judicial, tudo. Eu não quis processar meu ex-marido, não processei hora nenhuma meu ex-marido. Não processei, eu podia ter buscado, né, meus direitos, né, porque tinha direitos na época, né, mas não quis, não busquei, a gente fez acordou, apesar de eu buscar o advogado para legalizar, ele pagou a dívida, eu consegui, ele pagou a dívida lá no banco e eu organizou a hipoteca não foi mais, já foi passada pro nome dos filhos, tudo certinho, fizemos acordo, não processei banco, não processei ex-marido, não teve nada de processo aí, gente. Paguei advogado pro cara, essa pessoa, eu paguei não, essa pessoa que bancou isso tudo pra mim, foi um anjo que apareceu aí, bancou isso aí, pra legalizar, para dos filhos, os de menores, né, as crianças. Vamos sei que passa na ideia. Eu nunca fiquei sabendo desse coisa no banco, gente. Que essa pessoa tinha feito isso comigo. Meu ex-marido, uma pessoa que eu convivi 15, 18 anos, 3 de namoro. Então, aí hoje eu pergunto, por que tu não confia em homem, Juscelene? Gente, eu dormia com um homem de 15 anos. 15 anos dormindo com um homem. E o homem fez isso? Eu vou confiar como em homem hoje? Fala pra mim. Eu doente, passei por uma depressão na minha mãe.
tudo. Na hora que eu venho ver a casa que era minha não. A casa não é nem minha, dos meus filhos, 4 filhos. Fruto da nossa união. Ele hipotecar, pra mim foi uma falta, assim, de consideração pelos 15 anos que nós vivemos juntos. Totalmente. Então hoje, gente, quando a pessoa vem me perguntar pra mim, por que você não confia em homem? Gente, motivos eu tenho demais, né? Como que eu vou confiar em homem? Fala pra mim. Se eu não fosse esse anjo na minha vida, organizar esses papéis tudo pra mim, o que ia acontecer? O banco ia levar a casa embora, ia pra leilão. Graças a Deus a casa tá no nome dos meus filhos. Graças a Deus são dos meus filhos. Tá aí a casinha pros meus filhos. Mas eu passei por uma depressão difícil. E se não tivesse esse anjo pra me ajudar, né? O que ia acontecer? Você está pensando que é fácil? Não é. Aí depois, o meu advogado ainda foi ver, gente. Mesmo eu dando o aluguel da casa pro meu ex-marido, ele queria pegar a guarda dos meus filhos, porque no divórcio a guarda dos meus filhos estavam comigo, né? E eu não tinha condições de cuidar, ele queria pegar a guarda dos meus filhos. Gente, eu fui processada, que eu não estava dando pensão pros meus filhos. Eu fui processada. Eu fui procurada, gente, até na CEMIG, pela CEMIG. Ele não deu o endereço. A advogada dele, gente, a advogada dele me procurou no mundo inteiro. Eu tava como foragida da polícia, saí como foragida da polícia. Ele sabia que eu tava morando com a minha mãe, na onde eu tava morando, na roça com a minha mãe, doente. Meus filhos iam lá me visitar, meus filhos tinham contato comigo. E a justiça me procurando como foragida, devedora de pensão. Abandono de lar, abandono de filho. Gente, você viu o tamanho do processo que meu advogado teve que trabalhar em cima para limpar meu nome. Depois desse processo que eu descobri que ele tinha hipotecado a minha casa. Tudo guardado. Se vocês verem o tamanho do processo, vocês ficam de cara. Gente, eu fui procurada pela justiça como foragida. Meu advogado teve que limpar meu nome. Aí esse anjo pagou meu advogado. Olha lá, eu fui, gente, eu fui, ó. Ó, fui procurada. Fui procurada, não vou mostrar muito, só os papéis mais ou menos pra vocês verem. Eu não posso nem mostrar os papéis, gente, vocês ficam doidos com isso. Ó pra vocês verem. Tudo movido, processo. Meu advogado teve que ir em Belo Horizonte, fazer despacho pra Belo Horizonte. Meu ex-marido me processou que eu tinha abandonado meus filhos iam me ver na roça. Meus filhos sabiam onde eu morava. Eu fui procurada pela CEMIG, procurada como se eu tivesse sumido no mundo, porque eles não conseguiam, o promotor não, o oficial de justiça não conseguia encontrar eu para poder entregar o dia da data da sentença minha lá, participar. Eu doente, minha mãe cuidando de mim. Meu advogado teve que limpar meu nome. Gente. Isso aqui é tudo, ó. Acho que é esse mesmo o processo. Porque, olha, gente, como que vocês acham que eu me ensino com relação a homem hoje? O homem que eu casei, né? Eu tentou, gente, aqui é o processo, que eu fui caçada como foragida. Eu era foragida da lei. Se vocês procurar pelo meu CPF, causa de justiça, vocês vão achar lá. Procura pra vocês verem, né? Tá tudo aí na internet, tudo lançado hoje aí pelo gov.br, aí você acha aí pela JUS do Brasil, vocês acham. Gente, eu fui procurada pela justiça, vocês acreditam? Como foragida por devedora de pensão alimentícia. Doente, familiares
doações para custear meus remédios, meu tratamento, doente. Meu ex-marido ainda me processou para tirar a guarda dos meus filhos ainda. Eu tinha deixado a casa com aluguel, que era direito dos meus filhos. E doente. Na realidade, como eu saí desse casamento sem nada, gente, se fosse ver mesmo, eu precisava até de uma pensão. Porque eu não trabalhei durante o casamento. Não. Então, gente, vocês veem bem quem vocês conhecem, com quem vocês convivem. Tipo, agora vocês querem que eu acredite em homem? Que eu tenha dó de homem? Ele teve dó de mim? Se eu não tivesse esse anjo que custeasse advogado para limpar meu nome, o que ia ser de mim? Olha, saindo de uma doença, enfrentando uma doença, uma depressão grave, né? Enfrentando uma depressão gravíssima. Meus filhos poderiam hoje nem tá com a mãe aqui, porque foram 3 tentativas contra a minha própria vida, né? Não teve êxito, porque Deus tinha planos para mim. Meu ex-marido fez isso comigo, o homem que eu casei na igreja católica. Fiz todos os votos. Casei no civil, fiz todos os votos. Tive todos os meus filhos, só fui mulher dele. Os filhos deles podem fazer DNA neles todos, é tudo dele. Tem todos os traços dele. Pode fazer tranquilo, que é tudo dele. Não teve infidelidade da minha parte, não. Ele foi cafajeste comigo, mas da minha parte, não. E depois eu descobri esse processo aí. Muita gente, né, joga pedra no oceano e não sabe o que você passou. Fui foragida, eu fui procurada como foragida, né? Dá pra vocês acreditar? O meu filho que era criança, nossa, quando eles viram que eu tinha o banco, que eu descobri do banco da casa lá, que o pai tinha hipotecado a casa, um dos meus filhos ficou revoltado comigo. Você hipotecou você processou meu pai, você imagina o que uma mãe passa com isso, com o filho. Eu não sei quem já passou por essas histórias, sabe muito bem. Quem já passou vai saber o que eu tô falando. Como que o filho fica com a mãe, a filha revolta. Sabe aquele negócio de parentesco lá, aquele negócio lá que eles falam, tem uma coisa que eles falam, né, de pai com o filho, coage o filho lá, né, pra gostar mais do pai, mais da mãe, pra ir contra um a favor do outro. E criança não entende as coisas ainda. Hoje meu filho entende tudo, que todo mundo já explicou pra ele, e eu já expliquei. Já mostrei pra ele vários papéis, até por aqui já. Mas, gente, não foi fácil. Hoje eu conto pra vocês, gente, não é só divorciar, não. Se você estiver bem, vai ver, vai passar pro nome direitinho aí, vai, porque vai ter história pra contar. Gente, quando você casa é uma coisa, quando você divorcia é outra. Realmente essas mensagens aí, que você vê jogada aí, faz sentido sim. Na minha vida vocês viram que faz. Na minha vida faz maior sentido. Tenho mágoa, muita mágoa. Muita mágoa dessa falta de respeito comigo. E se não fosse esse anjo para pagar esse advogado e organizar essas coisas tudo pra mim? Sem casa, casa indo pra hipoteca, casa indo pra leilão. O sítio tá lá. O sítio tá lá, né? O sítio tá lá, não sei se... o sítio não foi chamado, não foi passado pro nome dos filhos ainda, porque eu tenho que assinar alguns papéis lá, eu nem sei como botar. É tudo adquirido durante o nosso casamento. Os 15 anos que ficamos juntos. E eu saí doente, né? Então vocês não sabem, né? Mas você vê, depois vocês querem que eu confie em homem. Vocês querem que eu confie em homem. Aí depois vocês ficam aí, ó, volta com o Cláudio tá doente. Gente, eu já cansei de pegar mensagem dele no celular com outras mulheres, curtindo outras mulheres, e uma ex que ele gosta, que a gente vê que tem uma ligação que não desliga. Aí vocês querem que eu voto? E eu tô vendo o que o Cláudio tá fazendo comigo, ele tá doente, eu não tô desamparando ele, mas como namorada e esposa eu não quero.
Não adianta. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer ele gastar dinheiro comigo, eu vou fazer ele comprar as coisas, casar de novo. Isso aí não resolve nada, eu não quero, né? É a esposa do Flávio aqui. Quem me conhece, minha família, sabe que eu passei. Porque quem me ajudou lá a pagar esse trem tudo. E hoje eu estando aqui com vocês, fazendo isso aqui tudo, é uma vitória muito grande de Deus mesmo. Gente, qualquer homem que entrar na minha vida hoje, eu tenho uma vasta experiência para contar para vocês e eu tenho como falar para vocês que eu não vou continuar a relação se eu não estiver bem. Porque não vai adiantar. Vocês podem me dar... Depois de eu quebrar meu coração tá quebrado com vocês podem me dar um mundo na minha mão. Eu não vou voltar a ser. Meu amor não volta do jeito que era mais, nunca mais. Vocês podem me dar presente, vocês podem encher de mimo. Pode mudar de vida. Não adianta, eu vou fazer vocês gastar dinheiro, depois vocês vão revoltar comigo. Vocês, homens, vão revoltar comigo, porque aí eu não vão conseguir reconquistar meu sentimento e vai fazer que nem meu ex-marido fez comigo. Né? Vocês vão fazer igual meu ex-marido fez comigo, né? Aí, depois vocês querem reconquistar um coração quebrado, não volta mais. Igual ser igual mesmo, gente. Não volta. Coração quebrado, quebrou. Não adianta eu voltar com o Cláudio agora, depois que eu tô quebrada com ele, do jeito que eu tô. Tá espedaçado. Não adianta. Às vezes ele vai querer me dar um mundo. Apesar que ele tá com os problemas dele, ele vai ter que cuidar. Eu não vou desamparar. Não vou desamparar. Na hora nenhuma. Mas não sirvo como namorada, nem esposa, nem nada. Não dá pra mim. Eu tenho uma experiência. Eu me conheço. Não adianta eu fazer ele passar por essa humilhação de tentar fazer as coisas pra mim, depois ele acabar revoltando também e virar um processo judicial. Nem tudo vira processo judicial, mas tá tudo correndo pra ser, né? Pensou, agora nós volta, nós casa no civil, nós faz tudo bonitinho no civil, faz um casamento, Juscelino. O Cláudio chega pra mim e fala assim, Juscelino, nós vamos casar no civil. Nós casa agora com comunhão parcial de bens, né, tudo que nós adquirimos agora durante junto, a gente fica, tudo, você cuida de mim, tudo bonitinho, vai dar tudo certo. Pra mim, não vai, gente, eu sei que eu vou aceitar por uns dias, mas depois, eu sei que depois eu vou pegar no celular dele a mesma situação, eu vou pegar a ex dele ligando aqui em casa, na mesma situação, eu vou pegar ele com as mesmas situações com os filhos, eu vou pegar ele é daquele jeito, e eu não aceito ele daquele jeito, então eu não quero, eu já conheço ele. Não adianta voltar. Melhor sozinha, do jeito que eu tô, vivendo do jeito que eu tô, né, gente? Melhor assim, né? Deixa eu viver assim, melhor, né? Pro meu bem. Eu já sofri demais. Será que vocês não sabem o tanto que essa pessoa sofreu, não? Me julgar pra mim voltar pro Cláudio, ficar com o Cláudio? Como, gente? Se eu tô quebrada, tô igual no primeiro relacionamento, quebrou, não tem conserto. Não tem conserto. O Cláudio tem a vida dele, tem a família, tem tudo, e é tudo assim, tá tudo ali, não vai mudar, gente, é aquilo ali, não muda. Posso casar, pode gastar dinheiro lá, 1.200 conto, 2, 3, ele vai falar assim, hoje eu vou pegar aqueles 8 mil que eu ganhei lá e vamos gastar tudo num casamento, tudo vamos fazer, vou realizar meu sonho com você e né, vai ser feliz. Gente, por favor, não é isso. Um dia, dois, aquilo ali vai ser bonito. Aquele casamento vai ser maravilhoso. Vai ser lindo pro povo ver que é lindo, maravilhoso. Né? Ele vai se redimir, vai se arrepender das mensagens que mandou pras mulheres, vai se arrepender das conversas, da abertura que ele deu pra ex, das coisas, etc, que vem acontecendo. Eu tenho os meus erros. Eu não posso falar dos meus erros pra vocês, porque ele que tem que falar pra vocês o que ele acha errado em mim. Não eu. Então eu tô falando do que eu discordo nele, que não tá servindo pra mim. Pra vocês, quem vai falar é ele, né? E ele que vai falar sobre mim pra vocês. Agora, eu tô falando o que eu acho, o que eu penso sobre a nossa relação. Agora, se quiser saber a opinião dele, vocês têm que ir com ele, né? Saber o que eles pensam sobre mim. Mas eu, em minha relação, como eu enxergo essa relação, acabada, falida. Não tem conserto.
Ele pode gastar horrores. Se ele tivesse 100 mil, se ele tivesse 100 milhões, ele fala, vou gastar num casamento, né? Vai casar, eu vou comprar outra casa, vou mobiliar outra casa, não vai viver dentro da outra casa. Gente, não vai mudar em nada. Ele é o mesmo Cláudio. Ele tem os mesmos filhos, ele tem os mesmos familiares, ele tem a mesma cabeça, ele tem a mesma mente, ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo sangue. Não vai mudar nada. Só vai mudar de casa. Você vai mudar de objeto. Objeto. Objeto tem vida? Não. Não tem vida. Objeto não tem vida. Isso aqui é um perfume, isso aqui é um frasco. Ele deixa de ser um frasco? Não deixa, gente, não deixa. Ele criou um frasco, não adianta, é duro, firme. Não adianta. E eu que não aceito mais, porque aí quebrou, rasgou, não tem conserto. Não dá, gente. Deixa eu do jeito que eu tô. Responder processos e processos. Ele tá doente, ele tá com problema de saúde. Tá, mas ele não tá desamparado, não. Tá todo mundo correndo atrás pra ajudar ele. Ele vai fazer a cirurgia dele em Barretos. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Ele vai vir pra Passos, ele vai fazer a químio, a rádio dele, vai tá tudo ok. Vai dar tudo certo. Eu do lado ou não. Se eu não estiver do lado dele, vai ter uma irmã, vai ter um irmão, vai ter um filho. Gente, o que vocês não podem é querer que uma pessoa que já sofreu tanto na vida esteja do lado de uma pessoa só por conveniência. Eu não consigo viver do lado de uma pessoa por conveniência, para mostrar para a sociedade que eu tô do lado dele. Se não for de coração, para mim não serve. E meu coração tá quebrado com ele. Eu vou ficar jogando indireta, eu vou ficar queimando. Eu não tô legal pra voltar com ele. E ele não tá no momento de suportar também palavras grosseiras, indiretas. Ele não tá, ele tá no momento de paz, tranquilidade, tá tendo as palavras. Até pra conversar com ele, você tem que saber. E como eu tô magoada com ele, eu não vou falar com amor, com carinho com ele, eu não vou conseguir. Vocês podem falar pra mim, você vai ter que ter mais cuidado com suas palavras, ele tá sensível. Eu não vou conseguir. Porque eu sou muito espontânea, eu não vou conseguir. Tá dentro de mim. Eu tô contrariada com algumas coisas, né? Então não vai dar. Então é melhor deixar eu quieta no meu canto e deixa ele seguir o tratamento dele, né, com as pessoas. Se for preciso, vocês pagam uma acompanhante para ele, pagam uma enfermeira para acompanhar ele. Se é familiar não poder ir, paga uma pessoa para ir com ele, uma acompanhante familiar, né? Usa esse dinheiro 8 mil dele, paga um acompanhante para ele. Se vocês não puderem ir, não puder faltar no serviço de vocês, paga uma pessoa para ir com ele. Para tudo se dá um jeito. Ninguém precisa perder emprego, precisa perder serviço, ninguém precisa perder nada. Paga uma pessoa para ir com ele. Mas não me submeter a uma situação de ficar do lado de uma pessoa que tá me fazendo, que eu não vou fazer bem para ela e nem ela bem para mim. Porque acabou. Não tem mais aquele negócio de carinho, de mimimi. Não tem. Acabou. Tá bom, meus amores? Gente, eu vou buscar um pão pra mim comer. E mais tarde eu volto com a live da dança. Eu vou comer meu pão e depois eu volto. Tá bom? Até mais. Com Deus.